Fala aí, bitcoinheiros e bitcoinheiras, episódio 42. Vamos lá, rumo aos 50. Conversei com o Didi Moussets. Esse episódio ficou bem legal, cara. Teve assim uma mistura de assuntos de todos os gostos. A gente falou da história dele com Bitcoin, falamos sobre um projeto que ele está começando a construir de empreendedorismo, uma empresa para soluções da Lightning Network. E ele dá mais detalhes aí sobre o projeto dele, que é bem interessante no episódio. E ele também foi para a conferência Bitcoin 2022 lá em Miami, deu as impressões dele sobre as experiências que ele teve lá. Então acho que teve um pouco de tudo. E no final também do episódio ele dá uma indicação de livro bem legal, cita um pouco do livro e acho que vocês vão gostar desse livro. Eu gostei bastante, eu já estou querendo comprar, apesar de não ter lançado ainda. Ele conseguiu uma cópia exclusiva lá na conferência. Cara, aproveitem o episódio. É isso. Se inscrevam no canal no YouTube, sigam a página aí do Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, onde quer que vocês ouçam. E se inscrevam na minha newsletter, cadastrem lá o e-mail de vocês. Chequem se não está caindo na caixa de spam. Algumas pessoas me disseram isso. Toda sexta entre 10 horas e meio-dia, vocês devem receber aí a newsletter. Boa, pessoal. É isso. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Uhul! Cara, não devia ter feito esse uhul, né? Ficou feio, mas tudo bem. Tudo tem a primeira vez e a última. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Didi Moussets, hoje comigo. Didi Moussets, conhecido de quem frequenta lá o Bitcoin Twitter no Brasil. É um cara que está sempre lá, curtindo, comentando. E a gente falou aí no privado, trocou umas mensagens. Ele me contou que ia para conferência, me contou também de um projeto que ele está criando. Então achei que esse papo ia ser muito interessante. Seja bem-vindo, Didi. Fala, João. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Show, cara. Então vamos começar como eu começo todos os episódios aqui, dando um contexto da sua história. Me conta como que você caiu no buraco do coelho, como é que foi a jornada. Cara, uma história engraçada. Até. Eu morava em Amsterdã na época. Eu fui morar fora em 2014 fazer um MBA. Para quem está ouvindo aí, acho que se você pretende fazer um MBA para alavancar a sua carreira e você vai pagar do seu próprio bolso, não faça isso. É a pior coisa que você pode fazer. A não ser que você vai tomar dívida enfim, e aí ou alguém tá sponsorship tá pagando o seu MBA, aí vale a pena, porque são 2 anos de férias e networking infinito. Mas eu tava, depois de me formar da MBA, eu fui morar em Amsterdã, trabalhar numa multinacional, e estava numa adaptação muito difícil, um momento complicado ali, que eu não gostava do meu trabalho, não gostava do lugar onde eu estava, tinha terminado um relacionamento, estava beirando uma depressão, e aí eu fui num evento na Bulgária, de um cara, tipo, que falava de espiritualidade, meditação e, tipo, self-development, assim. E aí eu cheguei lá meio que sem muitas expectativas do que ia acontecer, e o cara, foi a primeira vez que eu vi mesmo alguém em Orange Pilar, porque o cara começou a falar sobre como que a sociedade estava colapsando, a gente tinha tudo montado em cima de valores totalmente falsos e que a gente era controlado e que o Bitcoin era a resposta. Ele não falou especificamente Bitcoin, ele falou mais amplamente em cripto, Aham. mas explicou a tese por trás e o que representava para a liberdade individual. E aí aquilo ficou com uma sementinha na minha cabeça, eu voltei para casa, comecei a pesquisar, e aí
Eu assisti um vídeo do Goldbug, acho que você já falou dele aqui no podcast, do Mike Malone, É do famoso. Hidden Secrets of Money, o vídeo número 4 especificamente, que chama The Biggest Scam in the History of Mankind, alguma coisa assim. Ele Aham. mostra lá os bonequinhos do Federal Reserve, do Treasury, imprimindo dinheiro através de dívida, e aquilo ficou claro para mim que a gente, assim, não, a escravidão nunca acabou. A gente só botou para debaixo do tapete uma escravidão disfarçada, porque você, todo mundo, a gente trabalha e troca o nosso tempo que poderia ser de lazer, com a família, viajando, por sentar a bunda na cadeira e trabalhar para construir coisas em troca de dinheiro, e a gente quer preservar esse valor, levar e transportar ele ao longo do tempo para eventualmente alcançar a liberdade financeira de poder fazer o que você quiser. Só que se vem uma entidade central e pode apertar um botão e imprimir mais dinheiro e diluir o teu, basicamente ele está roubando seu tempo de vida. E tempo é o único ativo realmente escasso. Tempo e energia, e agora Bitcoin. Então, assim, se o cara consegue roubar o seu tempo de você, você nada mais é do que um escravo parcial dele. Aquilo ficou marcado na minha cabeça, desde então eu só comecei a me aprofundar mais, ficar mais apaixonado pelo Bitcoin. Fiz todo tipo de cagada, como eu venho desse mundo Fiat e corporativo, e daí eu tinha uma preferência temporal altíssima, então eu descobri aquilo, achei que eu ia ficar milionário em semanas, aí fiz todo tipo de cagada, perdi dinheiro em pirâmide, na Atlas Quantum, tradei alavancado na Binance, perdi um monte de dinheiro, comprei um monte de shitcoin, enfim, foi um processo de aprendizado. Acho que as pessoas mais inteligentes aprendem com as dores dos outros. Eu não devo ser tão inteligente assim. Eu tomei muita porrada para chegar o- até no passado, mais ou menos, que eu entendi mesmo que Bitcoin é a única cripto descentralizada verdadeiramente, sem um ponto central de ataque, e que o mundo caminhando para o Great Reset como está, a única esperança que a gente tem de ter um futuro de liberdade é Bitcoin, e que Ethereum, Solana, Cardano, todas essas porcarias são inimigas, na verdade. Cara, acho que qualquer pessoa que ouvir esses últimos 4 minutos vai virar bitcoinheiro na hora. Você conseguiu dar toda a pílula laranja na goela abaixo em 4 minutos. Parabéns. Foi incrível. Mas deixa eu dissecar um pouco essa história. Acho que tudo que você falou aí tá perfeito. Mas eu queria um pouco mais devagar pra gente. Até minha Claro, claro. curiosidade mesmo. Eu tô curioso. Por exemplo, quem é esse cara que na Bulgária tava dando um curso de self-improvement e foi falar de Bitcoin e orange pilar o pessoal? Quem é esse cara? Mano, é uma história muito estranha, porque esse cara era famoso no YouTube, ele era um pick-up artist, então ele ensinava, ele ia na cara de pau, chegar nas mulheres na rua e pegar as mulheres e chavecar e pegar telefone, Sei. simplesmente chegando lá na frente delas e falando assim: ah, eu gostei de você, você é muito atraente, quem é você? Me fala e tal, e começar a trocar ideia. Ele ensinava esse negócio que ele chamava de Direct Day Game, que não é ficar floreando e tentando, tipo, Sei. através do seu ego, Nossa, ficou, tentar ficou, conquistar a mulher. ficou mais interessante essa história então. Então, na verdade, ele é um cara, ele é um cara que faz esse negócio que chamam de pick-up, né, em inglês, pick-up artist. Mas o que ele tava falando de Ele é um Bitcoin? Por que anti. ele começou a falar de Então, Bitcoin? vamos lá. Ele é um anti-pickup artist, na verdade. É um anti-pickup artist, porque ele falava que todo esse mundo de pickup era totalmente ego-driven, né? Totalmente voltado para o ego e de enganar a mulher e Sei, levar ela para sei. cama e Aham. tal. Mas, na verdade, ele queria ensinar você tipo, a destruir o seu ego. Então, é que ele dava workshops no passado, que era você ir lá e ele te treinava a passar vergonha em público ao máximo, até o seu ego estar tipo, totalmente destruído e você não ter mais vergonha de nada. Aham. E ele ficou famoso fazendo isso. Só que na época que eu descobri isso no YouTube, eu já vi que ele estava numa pegada mais espiritual. Ele era meio hippie, assim, e ele estava tipo procurando expansão de consciência, falando sobre meditação, falando sobre Sei. plantas medicinais e psicodélicos, enfim. E eu estava num momento chato ali na Holanda, tinha terminado um namoro, eu estava num trabalho que eu odiava. Eu falei, cara, eu vou dar uma de louco aqui, vou comprar passagem e vou nesse negócio.
E cheguei lá sem saber o que que ia rolar e foi, não tinha nada de pick-up, ainda bem, porque eu não ia perder meu tempo lá aprendendo a chavecar a mulher na rua. É, mas tinha muito sobre self-development, então tinha muitas palestras de pessoas muito interessantes que eu acompanho até hoje, tipo Jesse Elder, que é um coach que fala sobre esses conceitos. Tinha um cara chamado Shay Matthews, Ah, que entendi. também Então era um evento cheio de pessoas, que cada um falava era sobre bem um agnóstico, assunto e assim, tal. com um monte de coisa diferente. E ele deu Entendi. um painel que ele explicou sobre Bitcoin. E aí a galera ficou louca ali, querendo comprar Bitcoin na hora. Foi engraçado, E foi que muito ano que foi isso? inesperado. Que ano que foi isso? 2016. Tá. E qual que foi a pegada da palestra do cara? Foi nesse sentido. É que você acabou emendando e falando Foi... sobre nosso tempo de vida, como a inflação rouba nosso tempo de Ah, vida. tá. E eu não entendi se é isso que o cara falou ou se teve uma Não, outra não, tese, não. então. Isso aí veio do Mike Malone, acho que foi aí que eu me orange pilei de verdade. Ali foi a Sei, primeira sei. sementinha. Mas qual foi a Mas pegada dele dessa palestra aí que te deixou curioso? foi um viés mais libertário, do tipo, a gente vive numa sociedade totalmente construída em cima de valores falsos, a gente é controlado pela mídia, pelas corporações, blá blá blá, tipo um negócio Sei. mais ANCAP, e aí explicando que a solução era para tirar, defund the system, então tirar o dinheiro das Entendi. pessoas que nos controlam, e cripto Entendi. era a solução, entendeu? Então Entendi. foi esse o viés. É, Ele saquei. até hoje em dia, se você procurar ele como no passado de Pick Up Artist, ele quer se desatrelar completamente, mudou de nome, e hoje em dia ele fala só sobre essa questão do desenvolvimento pessoal. Ele mora no Canadá agora. Ele é uma das lideranças lá dos protestos em Toronto contra o Entendi. Trudeau. Interessante, interessante. Pô, que legal, cara. Bom, mas daí você voltou pra casa, começou a estudar e o Mike Malone que te fez o empurrãozinho final ali, O vamos Mike dizer. Malone foi o primeiro a dar o chutão nas costas que Você. impulsionou, e aí foi finalmente, acho que foi o Saifedean com o Bitcoin Standard que mudou tudo, assim. Realmente, a partir daquele momento não tinha outra coisa que fazia sentido. Eu pô, até trabalhava até pouco tempo atrás minerando Fiat em um projeto de uma startup e tal, mas eu abandonei porque assim, eu não tinha a menor vontade de fazer nada que não fosse falar de Bitcoin. Então, Sei. virou meio que um imperativo moral, assim. Pô, que incrível. É, pra todo mundo que estiver ouvindo aí e ainda não leu o padrão Bitcoin do Saifedean Ammous, tem que ler, né? Eu acho que Exato. pra todo mundo acaba sendo um tipo de marco assim na sua trajetória, né? O cara, do jeito que ele escreve, a tese que ele monta, tudo que ele coloca ali é impressionante, né? Ah, é brilhante esse livro. É a Bíblia do Bitcoin e é o melhor livro que fala sobre dinheiro. Eu acho que eu já li livros de economista austríaco, de Rothbard, de Mises, etc. Mas assim, o Saifedean é economista austríaco, né? Ele dava aula em Colômbia. E assim, ele conseguiu resumir de uma forma que ninguém nunca fez. As propriedades do dinheiro, o que faz um ativo ser um bom dinheiro versus um mau dinheiro. Ele, acho que os primeiros 2 terços do livro ele só fala sobre isso depois que ele toca no assunto Bitcoin. E É. é maravilhoso. Já mandei para todo mundo ler, minha mãe, minha avó, minha tia, todo mundo já tá hora de pilado. E o livro novo dele, o Padrão Fiat, você já leu? É legal também. Então, eu sou membro assinante do grupo lá do Saifedean. Sei, Para sei. quem fala inglês, eu recomendo fortemente, porque é um negócio, meio caro, acho que são US$ 100 por ano, alguma coisa assim. Não é muito caro pelo valor que você recebe, porque você tem acesso à gravação dos podcasts dele ao vivo, lá aqui no Zoom, e tem várias sessões que são só Q&A, então tem tipo 20, 30 pessoas que ficam trocando ideia ali, e o Saifedean tá sempre lá. E Que aí, quando bacana. já emendando no próximo assunto da pauta, que é Miami, da conferência, eu fui lá e aí o pessoal organizou um meetup na véspera da conferência, na terça-feira, para tomar um café e trocar uma ideia. E o Seifidinho apareceu lá, tinha 10 pessoas. Ele, assim, super humildão, um cara tranquilo, tava com os 2 filhos pequenos dele. A mulher dele tá grávida do terceiro filho, então ela não tava lá. Mas foi uma experiência incrível. Pô, Eu que tô aqui com legal. o Fiat Standard assinado, eu já li, agora eu peguei e vou começar a ler de novo. Mas eu Você tô já com leu outros então o livros Fiat aqui para Standard? já, já. E aí? É Muito muito bom? legal porque ele fala,
ele analisa fiat currencies pelo viés mais operacional. Então, tipo, ele olha pela ótica das propriedades do dinheiro que ele tanto fala no Bitcoin Standard. Uhum. E aí ele consegue, ele mesmo falou que ele ganhou até ele diminuiu a antipatia dele que ele tem por Fiat, porque ele entendeu o motivo pelo qual essa porcaria começou a reinar, que é basicamente o que ele chama de sellability across space, ou seja, você transportar ouro, quando eu tinha padrão ouro, através do espaço é muito complicado. Armazenar ouro é muito caro, transportar é muito caro. Uhum. Então, para isso, começaram a armazenar ouros em cofres e mandar emitir IOUs, né? Tipo, certificados de que você tem ouro e você pode ir retirar esse ouro lá no Sim. banco. E aí, eventualmente, isso cria uma necessidade de confiança no agente central lá do banco. E Uhum. se o banco falar que tem ouro, o mesmo ouro para 100 pessoas, na hora que tiver uma corrida bancária, 99 vão ficar de mãos abanando. Então é isso. Eu ouvi ele. Porque eu comecei a. Ele começou a escrever esse livro e até um outro, né? Que é Princípios da Economia. Ele começou a escrever o rascunho para esses assinantes, né? Do grupo dele, do site dele. Você podia ter É. acesso ao rascunho, né? E eu lembro que na época eu Eu, era assinante e eu li um pouco do Fiat Standard assim. E eu lembro dele comentar isso, que tipo, o padrão Fiat foi uma solução muito boa para tornar o dinheiro líquido no espaço, né? Então exato. ser transferível facilmente. A consequência disso é fazer um sistema que é facilmente abusável, né? Muito fácil abusar esse sistema. Mas interessante, legal, cara. E na sexta-feira passada teve um jantar lá do Seyfedin. Ele é 100% carnívoro, né? Ele não come nada que não seja carne, gordura, enfim. Sei. Daí ele organizou um jantar E você lá no foi? Fogo de Chão. Você Fui, foi? fui. E aí? Foi também um dos pontos altos da viagem. Tava lá na mesa do lado do Max Kaiser. Caraca. Fui trocando ideia com o Giacomo Zucco sobre vacinas, Great Reset, e alienígenas. Foi tipo uma coisa surreal, assim. Dá vontade de não voltar nunca mais. Você está inserido num contexto só de pessoas brilhantes e 100% bitcoiners, né? 100% bitcoinheiros. Não tem ninguém ali que pensa diferente. E você vê que são as pessoas mais inteligentes e humildes que tem na face da Terra, querendo realmente transformar o mundo para algo melhor. Foi muito legal. Pô, que legal, cara. Então você bateu papo com uma galera aí famosa, celebridades do mundo Bitcoin. Eu brevemente, assim, de conhecer, eu conheci o Max Kaiser, mas não troquei muita ideia, o Robert Breedlove, o Stefan Livera, e o Mark Moss. Aí que eu conversei mais, porque eu tava lá sempre com o BTC Manhattan, mandar um abraço aí pro BTC Manhattan e pro Boa. Quantum Gorilla, seus convidados de honra. E o Quantum Gorilla foi o teu primeiro convidado, né? É. A gente ficou irmão lá, porque eu conheci eles foi uma outra história engraçada. O Lucas da Lightning Labs criou um grupo de WhatsApp de todos os brasileiros que estavam indo para Miami. Sei. E aí esse grupo de WhatsApp começou a virar uma shitcoinagem absurda, assim. O pessoal Nossa. começou a falar de Ethereum, Solana, NFT, Sei. tava tendo vários eventos paralelos ali. Fraca. Aí Que a merda. gente, os maximalistas começaram a ficar putos e reclamar. Aí a gente fez o que o Quantum Gorilla chamou de um hard fork do grupo. Criamos um grupo maximalista e aí a gente ficou bem próximo, ele se conheceu e ia a todas as palestras juntos e foi bem legal. Então, mas aí o BTC Manhattan é brother do Svetsky. E o Sei. Svetsky, para mim, é o melhor de todos os podcasters e influencers aí de Bitcoin que tem, o maximalista mais tóxico que eu conheço. E para mim é um exemplo a ser seguido. E aí fiquei amigo dele lá de trocar ideia um bom tempo. Falamos sobre a possibilidade de fazer uma conferência maximalista no Brasil. Ele já confirmou que ele vem se for para Floripa, porque ele quer surfar também. E foi legal, foi muito legal a experiência. Bom, dá pra convencer ele de ir no. Até São Paulo, porra. São Paulo tem umas praias legais, vai ter que dirigir um pouco. Claro, claro. Pô, mas da hora, cara. E teve alguma conversa especial lá que você lembra? Alguma coisa que te marcou com esse pessoal que você conheceu lá?
Acho que dos painéis, dos pontos altos da conferência, os painéis estão todos disponíveis aí no YouTube. O pessoal mais bitcoinheiro já deve ter assistido tudo, mas o que eu mais gostei foi especificamente esse do Svetsky com o Giacomo Zucco, o cara do Truckers Convoy do Canadá, o Luke Rodolsky e tinha mais uma pessoa, já não me lembro mais quem era, mas chamava Wartime Bitcoin, que é muito falando sobre isso, sobre para onde o mundo está caminhando, no sentido contrário à liberdade individual, como o Bitcoin é o único veículo de esperança, que as criptos, num sentido mais amplo, são o maior ataque ao Bitcoin, porque desviam o foco das pessoas. Esse daí foi, tipo, para mim, foi o momento áureo ali da conferência. A gente ficava aplaudindo como se estivesse assistindo final da Libertadores, assim. Pô, mas interessante, mano. Esse tema é bom de desenvolver, né? É, parece que o Bitcoin é uma ferramenta muito poderosa e a única opção que você tem para preservar direitos do indivíduo, né? Parece que não tem outra coisa hoje em dia que você consiga. Talvez a anonimidade na internet, né? A rede Tor, que você consegue transferir informação com privacidade. É, mas o Bitcoin de longe é o caminho aí mais forte para preservar direitos do indivíduo hoje em dia, porque de todo o resto os governos estão cada vez tirando mais as asinhas de fora, né? Acho que com o colapso do sistema monetário, a hiperinflação tá começando a descolar aí vai virar uma realidade, questão de tempo, não é mais uma questão de ser, vai acontecer, mas quando. Acho que a única solução que eles têm é tentar usar a tecnologia para tentar controlar a gente. Acho que tem cada vez mais indícios de que é esse caminho que estão seguindo, com a agenda de Great Reset, e, enfim. Não vamos entrar muito nesse assunto, porque é muito polêmico, mas eu acredito muito que é isso que está acontecendo assim, o ataque vai vir ao Bitcoin, porque o Bitcoin, por ter essa conceição imaculada, ninguém saber quem é Satoshi Nakamoto, não ter um endereço físico de um headquarters para eles atacarem, dar uma canetada, não ter um CEO, traz esperança nesse sentido. É o dinheiro verdadeiramente descentralizado. E aí os caras olharam e falaram, porra, como é que a gente destrói isso? Não dá para destruir. Então o que que a gente faz? Vamos desvirtuar o foco e tentar convencer a galera de que CBDC é a mesma coisa que Bitcoin, de que Ethereum, Solana são mais rápidos, blá blá blá, que é igual, que Proof of Work consome muita energia, então tem Proof of Stake, que é melhor. Então, assim, acho que isso só atrasa a hiperbitcoinização, mas no final, o outcome vai ser o mesmo, o resultado é o mesmo. A gente vai ter só um período de aprendizado maior. As pessoas ficam perdendo tempo e dinheiro nessas shitcoins, quando elas poderiam ir direto para o que realmente vai trazer a liberdade delas e a descentralização total, que é o Bitcoin. Cara, essa antipropaganda aí do Bitcoin, de falar de cripto, NFT, CBDC, cara, é foda isso, né? E a gente sabe bem como é isso, porque acho que todo bitcoinheiro já teve que passar por essa névoa de desinformação até chegar no Bitcoin. Então, a gente sabe quão grossa é essa névoa e quão confuso isso pode acontecer, né? Mas o que que você acha que, cara, não sei, o que que você acha qual que você acha que é a solução para essa névoa aí? O que que a gente pode fazer para Acho ajudar? que a solução é o que você está fazendo. Quem realmente já chegou no topo da curva de aprendizado e já se auto proclama um maximalista, eu acho que, como diz o Seyfedin, a gente tem que ter a função, a obrigação de ser o mais tóxico possível, porque aí você aliena as pessoas que não se identificam. Então, tipo, cada socialista, progressista que quer defender censura no Twitter e compra Bitcoin porque acha cool, quanto mais tóxico você for, mais o cara tende a se afastar do Bitcoin e comprar Ethereum, Solana, e daqui a 10, 15, 20, 30 anos essa galera vai ser menos representativa, vai ter menos poder, porque eles vão ter a riqueza deles diluída, enquanto que a gente vai estar
melhor posicionado. Mas eu acho que é muito um trabalho de formiguinha, de educar as pessoas. Acho que o seu podcast faz essa função muito bem aqui no Brasil. E aí, para quem já é maximalista, quem já entendeu, eu acho que quanto mais cedo você largar o seu emprego Fiat, parar de perder tempo e foco tentando fazer coisas que não levam a um impacto positivo para o mundo e procurar formas de trabalhar para facilitar a hiperbitcoinização, melhor. Eu acho que a gente tem meio que esse dever, por ter essa consciência, tem esse dever de tentar propagar a mensagem do Bitcoin, entendeu? E levar a liberdade para as pessoas. Boa. É, o que eu fico com medo às vezes é de pensar se essa galera aí, esses, essas organizações mundiais estranhas, como o Fórum Econômico Mundial, etc., se eles acumulam algum Bitcoin aí na surdina, ou não, né? Ou eles não são tão eficientes assim no que eles fazem. Mas mesmo que acumulem, assim, eles podem acumular e eles podem ser, no futuro hiperbitcoinizado, extremamente ricos, mas a capacidade deles de controlar as pessoas e impor de tirania vai acabar à medida que Fiat for morrendo e for tendo chances iguais para todo mundo de acumular Bitcoin, entendeu? Acho que quando o dinheiro Perfeito, for justo, eles perdem esse poder de nos controlar. perfeito. Fica difícil você implantar um lockdown e pagar médicos e pagar Big Pharma e pagar políticos em instâncias de todos os estaduais, municipais, federais, judiciários e etc. para dar canetada e trancar as pessoas em casa se você não tem uma impressora de dinheiro infinita. Não fecha a conta. Perfeito, perfeito. Muito bem falado, cara. Pô, legal. E em relação à conferência lá, como foi? Como foi? Me falaram, alguém me disse, acho que ano passado que foi lá, é que quando você tá lá no chão, né, vendo real time, a coisa às vezes pode acontecer de você ter uma impressão. Não passa a impressão quando você tá lá de ser tão maximalista quanto acompanhar pela internet. Não sei qual foi a sua impressão. Se tinha muito shitcoinheiro, se tinha muita empresa de shitcoin lá com stand, esse tipo de coisa. Tem bastante. Acho que a tendência é só aumentar nos próximos anos, até começar, como eu falei, as pessoas começarem a perceber que shitcoin é um ataque a Bitcoin que não leva para o mesmo final, no mesmo objetivo, mas é um processo. E aí tem muito shitcoinheiro com stand, com operação lá, tentando participar, tentando botar uma presença na conferência. E aí acho que tudo na vida, né? Quando vai chegando no mainstream, vai diluindo os seus valores do núcleo duro. Então, acho que uma história, uma experiência marcante foi que eu cheguei lá no centro de exposições, onde tinha os stands e tinha uma exposição de arte. E aí, nos primeiros 5 minutos que eu estava na conferência, eu dei de cara com um quadro gigante da Frida Kahlo. Eu fiquei, Sei. tipo, assustado. Como é que tem uma porra num quadro da Frida Kahlo, ex-amante do Trotsky, um comunista, tirano, genocida, numa conferência de Bitcoin? Não faz o menor sentido. Mas as pessoas não Caraca. têm essa consciência, elas não sabem da história. Então, assim, Sim. a Frida Kahlo é um ícone cool, vamos fazer um ícone cool da Frida Kahlo com Bitcoin. Sei, Mas tinha muita coisa legal e muita coisa merda, assim. Tinha muita empresas de cripto no sentido mais amplo, e aí eles tentavam evitar falar de shitcoins especificamente, Aham. mas tinha muita coisa bacana. Fiquei impressionado com a quantidade de empresas de mineração que estavam lá. Eu não sou técnico, não tenho background técnico, então eu nunca olhei com carinho para a parte de mineração, mas tinha bastante coisa, muita coisa mesmo. E acho que boa parte do driver de inovação ali da conferência é o que está acontecendo em Lightning. Eu acho que Lightning está sendo o principal driver de inovação, é o que está. Acho que assim, lá em 2017, teve aquela treta do Block Size Wars com o Roger Ver querendo drivar um aumento do bloco para Sim. poder validar as transações mais rápido e tal. Rolou o hard fork, o Roger Ver se ferrou e quem foi do lado dele para o Bitcoin Cash se ferraram. E 5 anos depois a gente está aqui com Bitcoin com Lightning Network transacionando, sendo possível enviar e receber Bitcoin em qualquer lugar do mundo instantaneamente a custo praticamente zero. É, então, acho que o Bitcoin
ele por ser verdadeiramente descentralizado e existe um trade-off entre descentralização e velocidade, escalabilidade, você tem um tempo de evolução, de inovação. É, E acho que 5 anos depois a gente resolveu esse problema do Block Size Wars. Agora, com Taproot, parece que estão tentando avançar na direção de conseguir construir contratos inteligentes. Então, pode ser que daqui a 10 anos o Bitcoin já seja o Ethereum Killer, o Solana Killer, entendeu? Não, é. eu acho que aonde o Bitcoin consegue resolver um problema, não existe concorrência pelas propriedades dele de descentralização pura. Então, acho que é muito empolgante ver o que está acontecendo em Lightning, porque o desafio principal agora para a gente hiperbitcoinizar o mundo é o Bitcoin parar de ser encarado como ouro 2.0. E eu brigo sempre no Twitter com uma galera que fala: ah, por que que eu vou gastar meus satoshis se eu tenho shitcoin real para gastar? Eu vou segurar os meus satoshis, não vou vender nunca. Meu amigo, você vai vender seus satoshis no momento que você só tem satoshis. Se você tem reais para Isso é gastar, verdade. é porque você ainda não fez o que você devia fazer, que é se livrar dessa porra e ficar só com satoshis e acabou. Se você tem É, só sim. Bitcoin, você vai ter que ser obrigado para pagar conta, pagar boleto, ir no supermercado, ir no restaurante, a pagar com Bitcoin. E acho que para hiperbitcoinizar o mundo, a gente precisa deixar de ter Bitcoin só como ouro 2.0 e passar a ter Bitcoin como dinheiro. Isso significa meio de troca, né? Cara, eu gostei disso que você falou, dessa noção de tempo de como as coisas acontecem no Bitcoin, né? Você mencionou que 2017 foi a resolução da Block Size Wars, né? A guerra do tamanho dos blocos. Em 2017 foi a resolução, né? Na verdade, essa guerra durou alguns anos, acho que começou uns 3 anos antes, se eu não me engano, 2 ou 3. Certo. Mas assim, a resolução foi em 2017, Lightning foi pro ar em começo de 2018 e agora, 4 anos depois de Lightning já em produção, vamos dizer assim, rodando na mainnet, a gente está começando a ver a inovação, a grande inovação começar a prosperar na Lightning, né? E Exato. essa noção de que as coisas demoram 4 5 anos para começar a florescer, a ter essa explosão de inovação, é muito importante, porque senão você acaba caindo nas promessas da shitcoin e não vê que o Bitcoin tem uma evolução acontecendo e o fato dele ser descentralizado acaba tornando sua shitcoin inútil, né, no final das contas, no médio prazo. Exato. É isso aí. Eu concordo 100% com o que você acabou com isso. Pô, legal, cara. E você viu alguma coisa em relação à inovação lá da Lightning que te chamou a atenção, te marcou? Tinha muita palestra com um viés mais técnico. O CTO da Lightning Labs foi falar sobre a Taro, que é uma inovação que está tendo lá no protocolo de Lightning. Eu não entendi 80% do que ele falou, mas tinha muita coisa bacana sobre. Teve um painel sobre construindo comunidades com Lightning, e aí tinha um cara lá o Roman do Bitcoin Beach, de Alzonte, e o pessoal da Galoy, da Ibex, tinha o pessoal da Strike também. Então foi bem interessante ver o impacto que a Lightning Network pode ter em trazer liberdade e soberania econômica e financeira para pessoas dos mais variados perfis. Até o cara que é um pescador numa ilha remota pode começar a aceitar Bitcoin ali, acumular e ter liberdade financeira porque não vai sofrer com a inflação. Então, tinha muita coisa interessante nesse sentido, muitos painéis falando sobre os rollouts, né, de novos produtos, desenvolvimento de novos produtos no mercado. Acho que fiquei com o dever de casa de reassistir tudo que eu assisti ali ao vivo. A conferência é uma correria infinita, cara, porque é um negócio muito grande, com 5, 6 palcos, sei lá, e eles são meio espaçados, bem longe um do outro. E Sei. é um negócio de 10, 15 minutos, as do main stage, do palco principal, e as outras têm painéis de meia hora, 40 minutos, já acaba uma, já está começando outra. Então você meio que assiste o negócio corrido e sai Sei, correndo para sei. outra. Então fiquei uma correria bem pesada, assim. Mas eu dei um foco em Lighting especificamente porque a gente está começando um projeto nisso, que vai ser é Boa, uma acho que é empresa é para uma desenvolver boa conexão. soluções. Me conta aí do seu projeto. Não, Ah, mas não vou falar por cima, não.
Explica direitinho, Tá pô. bom. Tô interessado. Bom, a Plebs, Plebs com Z, depois, daqui a umas 2 semanas no máximo, a gente vai estar com o MVP no ar. E é uma empresa que vai desenvolver uma série de soluções para Lightning Network, tá? Eu não sou o cara técnico para explicar a parte técnica. O meu CTO é o Guilherme Salomão. O moleque cara, você tem uma noção, ele minerava Bitcoin quando ele tinha 10, 11 anos de idade no laptop pessoal dele. Ele tem Incrível. 22 anos agora, então ele chegou a ter um stack aí de, sei lá, 300 e tantos bitcoins. História absurda também. Só que ele foi viajar em 2012 com os pais dele para fugir do carnaval na cidade que tinha muito bloco e tal. E aí, quando ele voltou, tinham arrombado a casa dele e roubado um cofre, a televisão da sala e o computador dele. E naquela época ninguém sabia que Bitcoin ia virar alguma coisa gigantesca, então ele não tinha backup, não tinha nada. Então o Você. stack dele foi pro Puta saco, que pariu. virou R$ 10 de crack, provavelmente. Melhor para Nossa. todos os outros Bitcoiners. Cacete. Mas a Plebs vai ser uma empresa que vai desenvolver uma série de soluções para Lightning Network. O nosso MVP é para resolver uma dor que a gente identificou do mercado, que é querer aceitar Bitcoin, mas precisar converter esses Bitcoins para reais, porque nem todo mundo aceita Bitcoin ainda. E aí a gente criou esse PDV, que vai ser a Plebs Pay, que é tipo um Open Node, basicamente. Então é um terminal de ponto de venda para você aceitar através do seu celular mesmo, pagamentos via QR Code Lightning. E Uhum. aí, a segundo estágio desse MVP, a gente vai fazer pay-ins via Pix também. Então o cara vai poder aceitar pagamentos via QR Code Pix e converter isso para Satoshi se ele quiser. Então fica É, meio que dois trilhos em paralelo, um de Fiat e um de Sats, e aí você pode intercambiar e trocar livremente de um para o outro, trazendo escolha para o usuário, entendeu? bacana. Então isso é um produto pro comerciante, pro dono do bar, restaurante, mercado, sei lá. Pra ele conseguir receber em satoshis ou em reais. E aí, depois que ele recebe esse Exato, valor, ele também pode intercambiar entre satoshis e reais o quanto ele quiser. exatamente. Agora a gente está no momento de terminar esse MVP, botar o site no ar e também estudando toda a parte de regulação, que é um pesadelo no Brasil, e aí entender como que a gente vai fazer isso da forma mais simples possível para o usuário final, porque tem aquela questão de reporting de todas as operações de cripto em geral. Se você Uhum. vende mais de R$ 35 mil no mês, você tem que reportar. Enfim, então a gente está desenhando algo que seja com o melhor UX possível para o usuário não ter que se preocupar com quase nada, só usar e ter a possibilidade de escolha entre manter reais ou manter Bitcoin e trocar de um para o outro com facilidade. Essa ideia surgiu lá em janeiro. Eu tinha conhecido o Guilherme, meu sócio, e através do Lucas da Lightning Labs, e ele queria fazer isso, eu também queria, a gente começou a conversar, e aí a gente falou, cara, vamos lá para. Ele mora no Maranhão, eu falei, vamos aí para Jericoacoara conhecer o projeto lá do Praia Bitcoin. O Fernando veio aí no teu podcast já, mandou um abraço pro Fernando também. A gente foi lá conhecer o projeto, ver como estava a adoção e entender o que dava para fazer ali para tentar escalar e ajudar. E aí a gente conversou com um monte de gente que já aceita Bitcoin ingerir e os que não aceitam ainda. E o feedback foi meio que unânime, assim. O pessoal ali é super humilde, precisa de viver mês a mês, então ninguém tem muita reserva financeira. Então, o cara que vende cerveja na praça, ele precisa do dinheiro para pagar o aluguel dele, para ir no supermercado que ainda não aceita Bitcoin. Sim. Então, eles precisam de um canal fácil para converter isso para reais e receber via Pix na conta bancária deles. Foi isso que eles falaram, a maioria deles. Então, a gente pensou, cara, se o cara tiver que baixar o BTC Pay Server lá, fazer o setup com o Fernando, aceitar a Satoshi, abrir uma conta no mercado Bitcoin ou na Foxbit, onde quer que seja, para
transferir esses sets e aí vender isso vai ser uma dor de cabeça do cacete e ninguém vai adotar, porque vira muito complexo. É. Vamos fazer um produto que resolve todas as dores dele, que seja otimizado para PDV, então o cara só vai gerar ali a invoice digitando o valor. E aí, o próximo passo, ele seleciona com uma barra de rolagem simples se ele quer converter para reais parte da transação ou a transação inteira, e aí já manda isso automaticamente via Pix para ele. Então, no final do dia, o cara tem um produto que ele pode pagar menos do que ele pagaria numa maquininha de cartão de crédito, receber os fundos instantaneamente, não estar sujeito a custos de antecipação, a problemas com chargeback, todas essas coisas. Então, é uma experiência superior pro comerciante, sem ele ter que se preocupar com nada, basicamente, com uma coisa muito super simples de usar. Esse é o foco inicial do MVP, do V1. Daí eu estava lá em Miami e na quinta-feira teve o anúncio do Jack Mollers sobre a parceria com a NCR e com a Shopify, e aí meio que mudou o nosso foco de alguma forma, porque eu vi que, assim, na prática, o que ele está fazendo é declarar que Bitcoin é moeda de curso legal nos Estados Unidos, queira ou não os reguladores, porque ele está meio que forçando a adoção do Bitcoin como meio de pagamento, como meio de troca em uma série de centenas de cadeias de varejo nos Estados Unidos. Uhum. E aí eu acho que a tendência é cada vez mais players brasileiros que já operam gateways de pagamento, adquirentes e empresas enfim, tipo Mercado Pago e outras, Sim, sim. queiram seguir nessa linha. E aí a gente quer se posicionar já criando uma API para eles se plugarem e integrarem nosso produto instantaneamente do produto deles, entendeu? Então, quando você for fazer o checkout lá sei lá, no Carrefour ou num site que você está comprando que usa PagSeguro, por exemplo, arbitrário, assim, vai ter lá a opção aceitar pagar com Bitcoin via Plebs. E aí o cara vai clicar, vai gerar uma invoice de LN, de Lightning Network, ele escaneia, tá pago e resolvido. Esse é o V2 desse MVP que a gente está prestes a soltar aí. Porra, cara, legal, hein? Eu acho que. Bom, essa solução vai existir em algum momento, né? Porque do jeito que a gente está vendo o crescimento da Lightning e toda essa movimentação para realmente tornar o Bitcoin uma moeda de transação, né? De compra e venda de produtos e serviços, essa infraestrutura que vocês estão criando é necessária para esse futuro, né? Ela precisa, existe uma necessidade para isso. Então eu acho bem Sem legal dúvida, mesmo sem vocês dúvida. estarem aí sendo pioneiros nisso. Eu acho que esse mercado é só Pioneiros, questão de tempo de existir. Se vocês estão começando e estão com esse tesão pioneiros entre aí, aspas, pô, né? legal. Tem muita gente grande fazendo isso já no nível global, e aí a Aham. Strike é referência, mas o pessoal da Ibex da Guatemala também, a Galoy monta muita coisa de infraestrutura de Lightning interessante. Então tem muito player já um pouco mais à frente nessa trajetória. A gente, por sermos brasileiros, a gente está começando aqui no mercado brasileiro, mas assim, é plug and play para outros mercados. A gente está descobrindo e desbravando esse pesadelo regulatório que tem aqui no Brasil para fazer o negócio parar de pé, mas nada impede que a gente replique esse modelo em qualquer outro lugar do mundo. O MVP vai estar disponível para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo baixar, e se eventualmente 3 semanas depois do negócio lançar a gente vê que está todo mundo baixando, sei lá, em Portugal, a gente vai procurar formas de desenvolver o produto por lá. Não tem uma restrição geográfica nesse sentido. O Bitcoin, por ser supranacional, a gente quer atender todo mundo no planeta. Mas quando você está fazendo interação entre o Bitcoin e a moeda fiduciária do país, você acha que não existe essa estrutura regulatória que pode ser uma barreira de entrada? Por isso que até que eu Não, chamei vocês de pioneiros, entendeu? Porque no Brasil, se você quiser fazer isso no Brasil, você precisa desbravar, como você falou mesmo, desbravar essa estrutura regulatória e entender como o sistema aqui funciona e como você vai fazer essa estrutura funcionar no Brasil. sim, sim, É sim. nesse Acho que sentido que eu te chamei de pioneiro, entendeu? Entendi, entendi. Faz sentido. Eu acho que no Brasil a gente talvez seja os primeiros a estar montando isso. Eu acho que provavelmente outras empresas, tipo o próprio Jack Mollers da Stock, já deve ter olhado para o mercado brasileiro, que é gigantesco, e feito
uma análise de prós e contras, viu que provavelmente tem muito shitcoinheiro aqui no Brasil ainda, e aí os caras iam querer comprar outras moedas, usar outras moedas, e que também a questão regulatória era muito complexa, e aí por isso ainda não está disponível aqui. Mas a gente está tentando desenvolver a solução inicialmente no Brasil, mas como eu falei, acho que outros mercados que façam sentido, porque talvez o pesadelo regulatório seja menor, que seja mais fácil de desbravar, a gente pode destravar com um certo esforço local. Então a gente procura um parceiro local ou um sócio ou um funcionário naquele determinado país e o cara vai mostrar, vai analisar, vai falar, a dinâmica aqui é mais fácil, não tem IN 1888, é muito mais simples, é só fazer a rampa de off-ramp de Fiat e recebe transferência no banco e tal, dá para fazer. Aí a gente desenvolve a solução. A questão da infraestrutura de Lightning é replicável. Agora, a questão do regulatório é um pouco mais caso a caso, como você falou. Não. Pô, cara, mas bem legal, bem interessante. E vocês já têm algum comerciante aí, parceiro, disposto a começar a aceitar Bitcoin? Não, acho que é muito cedo para falar em deals específicos. A gente está conversando com alguns, mas ainda por não ter um produto no ar e não ter. Tá bem no comecinho, tem um mês que a gente começou isso Uhum. e acho que as conversas vão se desenrolar e à medida que for avançando a gente pode anunciar coisas. Por Boa. enquanto ainda nada. E aí a ideia é tipo ir migrando e desenvolvendo cada vez mais soluções em Lightning. Então não vamos nos restringir a essa questão do PDV. Acho que isso foi uma oportunidade pontual que a gente encontrou, uma Uhum. dor para resolver, mas acho que a demanda do mercado brasileiro e de outros países similares ainda não é tão grande. Tem muita gente que quer pagar com BTC, mas tem muita gente que não quer receber e tem gente que não quer pagar e outros querem receber. Então, assim, se você unir as duas pontas de pessoas que querem pagar com BTC e o lojista quer receber com BTC, ainda é um universo meio pequeno. Então, acho Tá. que a gente quer migrar para coisas maiores. A gente vai usar isso como um case do que a gente construiu totalmente com dinheiro próprio e aí captar dinheiro para alçar voos maiores, que seria um estúdio de Lightning, basicamente desenvolver soluções de Lightning as a Service para empresas de todos diferentes de modelos de negócio. Então, sei lá, se você tem algum fluxo de pagamento na tua empresa, você quer integrar Lightning porque melhora custo, porque melhora a experiência do teu usuário, a gente desenvolve a solução. Aí vai ter algumas de prateleira, algumas serão customizadas. E é isso. Acho que no nosso sonho, nosso santo graal é chegar lá no futuro um dia e ter um banco um banco digital nativo para bitcoinheiros, para ninguém precisar tocar mais em fiat. Seria o ideal. Você integrar todas as coisas, todos os produtos em uma coisa só. Então você tem tipo um Nubank, com todo respeito ao BIPA, que eu acho que eu sou usuário assíduo do BIPA, eu gosto muito do trabalho deles lá. A Uhum. gente quer fazer um negócio tipo um Revolut ou um Nubank Bitcoin nativo. E aí tem muito chão para chegar lá, é muita coisa, é muito complexo o projeto. Então, mas Pô, que esse legal, cara. nesse momento é o objetivo máximo, assim. É um pouco legal. A Lightning por fazer o Bitcoin ser instantâneo e com taxas zero praticamente, dá pra. É o que permite muitas vezes você não encostar em Fiat nunca mais, né? Mas você vai acabar precisando do intermediário, né? Pra fazer esse jogo entre o cara que quer receber em Fiat e o outro que quer pagar em Bitcoin. Mas eu acho que a Lightning é Sem esse passo, dúvidas. né? Essa evolução. Tem que ter esse parceiro da Rampa Fit, porque se você for tentar obter uma licença bancária para fazer direto do Banco Central, aí é um pesadelo extra que não cabe. Então vai ter um parceiro que vai fazer essa troca, vai fazer essa triangulação, né, do Pix e um outro parceiro que é a Exchange, que a gente se pluga via API no cara e aí sempre que receber uma ordem de conversão, a gente faz a conversão e triangula esse dinheiro, esses reais para a conta do usuário. Pô, que bacana, que bacana. Porra, cara, bacana. De perguntas lá no Twitter, é, eu acho que a gente já cobriu. O Void Dark perguntou quais as principais impressões dele da conferência Miami 22.
Você quer dar uma geral, assim, qual que foi a sua impressão? Pelo que eu peguei, a sua melhor experiência foi com networking, né? Esses eventos que você acabou conhecendo um monte de gente, conversando com as pessoas. Mas se você quiser dar uma geral Cara, aí da sua por impressão. morar, a gente que mora no Brasil, a gente se sente alienígena muitas vezes falando de Bitcoin o dia inteiro, porque 99% das pessoas ao nosso redor não entendem, ou não querem entender, ou ainda não estão preparadas. Tem um ditado, né, que as pessoas vão comprar Bitcoin no preço que elas merecem. E tem muito brasileiro que ainda não merece pagar US$ 40 mil. É. É, mas foi muito legal você poder sair desse universo e estar inserido num universo totalmente diferente, onde as pessoas são muito pró-liberdade, são muito pé no chão e enxergam o que está acontecendo no mundo e que tem uma solução em comum, que é o Bitcoin. Então, conhecer os nossos heróis, o pessoal que cria o conteúdo gringo que a gente segue, que a gente consome todos os dias, foi incrível. Eu fiquei impressionado com a quantidade de inovação que tem em Lightning especificamente, mas em outras coisas também. Acho que saí de lá muito otimista e animado para fazer esse projeto acontecer aí, porque acho que se eu tinha alguma dúvida de que o futuro é hiperbitcoinizado, essa dúvida ficou lá em Miami, já morreu. Boa. E você falou também que impressionou a quantidade de mineradores, né? Tinha muita coisa de mineração, muita Não. tecnologia e máquinas de mineração, coisas de cloud mining, então você pagar cotas para participar de mineração em mining farms ao redor do mundo. Então, eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com isso, mas eu, como eu falei, não sou muito técnico e não entendo nada, então, para não passar vergonha, eu evitei me aprofundar muito ali nas conversas de mineração. Pô, bacana. Não, mas bacana, a impressão que eu tenho é que desde daquele banimento da mineração na China, né? Depois que baniram minerar na China, eu acho que rolou um boom nos Estados Unidos, né? Da galera começar a perceber que é um puta negócio Sem e dúvida, começou a sem se falar dúvida. Muito bastante chinês disso, né? lá também. É? Muito chinês com stands de mineração. Acho que muitos deles migraram para os Estados Unidos e estão trabalhando com isso nos Estados Unidos, mas estão ao redor do mundo. Tem muita coisa acontecendo sim, nesse universo. Pô, que bacana. E a outra pergunta foi do Leta, ele falou pra você dar alguns spoilers sobre o produto que você tá trabalhando, mas acho que você já deu vários, né? Acho que ele deve estar Dei mais do satisfeito. que deveria. Boa, boa, bacana, cara. Então vamos lá, você me falou em off aqui que você tem umas indicações de livros boas. Tô curioso pra saber qual que é. Eu voltei da conferência com o livro do Svetsky e do Mark Moss, chama The Uncommunist Manifesto, o Manifesto Anticomunista. Então ele meio que dá uma sacaneada no Marx e no Engels, Uhum. falando sobre a lógica deles e como estava errada em vários aspectos. Mas o livro é muito legal, é super curtinho, 80 páginas. Eu li metade ontem e vou acabar hoje. Mas assim, eu fiquei impressionado com a capacidade dos caras trans- de transmitir a mensagem deles de forma sucinta e eficiente. Então, tipo, dar um exemplo aqui, ele faz um glossário, eles fazem um glossário no começo do livro, que eles falam que é importante a gente fala, dizer exatamente o que cada termo significa para evitar ambiguidade ou interpretações errôneas ao longo da discussão. E aí, no começo, ele descreve Bitcoin como o dinheiro perfeito com supply fixo e uma rede aberta, sem fronteiras, sua natureza descentralizada e é, a torna resistente à censura e permite a qualquer um em qualquer lugar mover valor para qualquer lugar do planeta com segurança, sem a necessidade de uma autoridade central. Isso é ele definindo Bitcoin. E aí a Perfeito. definição de capitalismo também que eu achei super interessante é um sinônimo ou uma outra palavra para progresso, evolução e inovação, que o capitalismo não é um sistema político ou uma forma de organização social. O capitalismo é um processo orgânico e natural de pegar recursos como tempo, energia e insumos e transformá-los em algo de maior valor. E todos os sistemas sociais que já existiram, até socialismo em Cuba, o que seja, tem níveis de capitalismo presente. A diferença é o grau de liberdade onde esse processo pode fluir ou ele é suprimido pelo Estado. Isso é muito o que eu penso. Assim, acho que muita gente não consegue entender isso e acha que o capitalismo é o que a gente tem no mundo atual,
que é muito longe de ter capitalismo, desde que no momento em que tem um agente central capaz de imprimir dinheiro e controlar através do poder central a liberdade das pessoas, não existe capitalismo mesmo, não existe livre mercado suficiente. Então, o capitalismo foi diluído ao longo do tempo e o que a gente tem hoje em dia que chamam lá de crony capitalism. E as pessoas que são de esquerda, que são socialistas e que tendem a achar que o capitalismo é o problema, é a fonte de todo mal, na verdade elas estão confusas. Elas acham que o capitalismo é o malvadão, que é o problema, mas na verdade é a falta do capitalismo que é o problema. É o Estado que impede o capitalismo de florescer e, portanto, elas ficam gritando como se a economia fosse jogo de soma zero, que por um cara ser bilionário, outras pessoas têm que passar fome, quando na verdade não, é só o Estado que está lá atrapalhando, quando ele podia simplesmente sair fora da cena e o capitalismo ia florescer, as pessoas iam fazer mais cada vez com o capitalismo, gerando cada vez mais valor e esse valor vai ser distribuído de forma desigual, porque não dá para ser igual. Se você tem outcomes, resultados iguais, você não tem incentivo para produzir. É isso que a gente observa em todos os países que tentaram esse experimento socialista e o Brasil sofre tanto com essa mentalidade até hoje. Porra, cara, incrível, incrível. Bom, você falou bastante também, eu vou ter que lembrar cada ponto aqui pra comentar. Mas essa definição do Bitcoin é muito, muito, muito boa. É, eu acho que é difícil definir o Bitcoin, né? Mesmo pra gente bitcoinheiro que é obcecado com isso, vive isso o dia inteiro, muitas vezes quando alguém pede pra gente definir, você fala, puta, por onde que eu vou? Será que eu falo que é dinheiro? Será que eu falo que é uma tecnologia? Então. É difícil essa questão e eu acho que essa definição aí foi foda. Outra coisa que eu achei foda é essa questão que você falou de que mesmo em regimes comunistas, sociedades comunistas, o capitalismo está presente, né? Ele só está sendo suprimido ou perseguido ou censurado ou proibido. E isso existe, né? Porque o capitalismo é você perceber que você quer chegar em outro estado de vida, né? Você quer chegar num outro ponto da sua vida e como que você vai fazer para chegar lá. E aí vem a parte da inovação, vem a parte do trabalho e poupar capital, acumular capital, é, vem a parte de você fazer algo que ninguém mais está fazendo no mercado e oferecer aquilo como um valor para as pessoas, se as pessoas enxergarem aquilo como valor e te pagarem por aquilo. E isso existe, né? Isso existe em qualquer regime comunista, só é perseguido e Exato. tem que ser feito na surdina, né? Senão você é preso, sei Acho lá. que o conceito de igualdade como antônimo de desigualdade social devia ser abominado, porque assim, eu conheço pessoas que são melhores pessoas do mundo, são doces e são super legais, têm os valores no lugar certo, mas os caras não querem nada, eles estão felizes ali com a vidinha deles, querem deitar na rede, fumar maconha, ficar de boa na praia, ser surfista, e não tá preocupado em acumular riqueza. Enquanto que tem um cara que é brilhante e é ambicioso e está lá tentando construir, criar produtos que vão agregar valor para a sociedade como um todo. Se você obriga, através da mão do Estado, esses dois caras a ter igualdade de resultado, você só vai fazer o cara que realmente quer criar produtos, quer inovar e quer agregar valor e criar riqueza para a sociedade, a não fazer tanto. E no Brasil é um exemplo claro disso. A gente trabalha para cacete até maio, se não me engano, a gente ainda está trabalhando esse ano para pagar imposto. Então, assim, é um desincentivo para você fazer capitalismo, você gerar valor, você gerar riqueza. Então, a primeira oportunidade que tem quando as coisas começam a piorar, é o exemplo claro da Argentina, exemplo claro da Venezuela, pessoal que não tem como fugir, fica lá e se fode e vira pobre, não existe mais classe média, e o pessoal que é rico foge para Miami porque é onde tem oportunidades, onde tem liberdade, onde tem capitalismo de verdade. E no Brasil não é muito diferente, a gente precisa de menos Estado e as pessoas tendem a ir na direção oposta, querer que vamos centralizar todo o poder na mão do Estado, só que se a gente eleger o cara certo, esse cara vai salvar todo mundo. E não existe isso, não tem o cara certo. Conto de fadas, né? Exato. Tem Essa só história. uma, Fala, conta, continua. lembra, quando estourou o escândalo do pré-sal,
lembra, tinha a BR Distribuidora, o cara que tocava isso era o Renato Duque, ele foi preso e a Polícia Federal apreendeu o bloquinho de anotações dele. E aí tinha uma frase que era que me marcou muito quando eu vi aquilo no jornal. Naquela época eu ainda assistia jornal, enfim. Mas ele falou que combater a corrupção é o sonho de todo mundo que ainda não chegou no poder. Isso me fez refletir bastante, porque assim, você pode ser o melhor cara do mundo que combate a corrupção, que quer melhorar a vida das pessoas na base da pirâmide, mas você nunca foi testado. Te põe lá, põe você lá numa oportunidade com o poder absoluto de poder desviar para o bem próprio e aí realmente você vai saber quem você é. E não dá para adivinhar quem é o cara certo para tocar. Então, o poder absoluto corrompe absolutamente, não é isso que te falam. Então, acho que depender de um Estado Papai Noel, de uma pessoa centralizada lá para decidir e realocar recursos é a pior decisão possível. Você precisa de menos poder na mão de meia dúzia. Perfeito. Perfeito, cara. Pô, eu vou comprar esse livro hoje, hein? Você me deixou curioso com, Não, com esse livro. não lançou ainda. Ele fez um pré-lançamento lá na, na, Ah, na não acredito. conferência E aí você conseguiu um e vai exemplar, é sair. isso? O Pô, Svets que virou parceiro lá, gente boa demais. Eu recomendo todo mundo que gosta de conteúdo em inglês aí seguir e assistir o podcast dele, o Wake Up, que pra mim é o gringo é o melhor que tem, o brasileiro é o João Grilo, mas o gringo é o Wake Up, porque não tem ninguém mais tóxico, que entrevista mais maximalista tóxico do que o Svetsky. Mas o boa. livro dele deve sair, acho que mês que vem, se eu não me engano, na Amazon. Ele tá vendendo no Kickstarter, eu acho. Daí dá pra já fazer uma Porra, pré-aquisição. incrível. Achei aqui a página do livro no Twitter. É Boa. UN, underline, communist. Porra, É bacana. Tô isso aí. seguindo aqui. Quando ele lançar, eu compro. Daí outros livros que eu poderia indicar que me marcaram muito foi o Indivíduo Soberano, lá o Sovereign Individual, do James Dale Davidson, que é brilhante porque o cara tá lá na década de 90 e ele previu tudo que está acontecendo no mundo, a invenção do que ele chama de e-cash, que é o dinheiro eletrônico, e ele fala muito sobre a transição da era industrial para a era da informação e como que isso inevitavelmente diminui os retornos sobre a violência e o Estado nada mais é que um monopólio sobre o uso da violência. E aí quando você fica impossível confiscar o dinheiro das pessoas e o retorno sobre a sua violência é baixo, a tendência é a descentralização e a criação de uma sociedade de indivíduos soberanos. Parece uma utopia, mas eu acredito fielmente que a gente está passando pelo momento de transição, que é mais turbulento, como todo processo de transição e de evolução é doloroso. E acho que assim, desde março de 2020, quando começou o Covid lá, a gente está vendo cada vez mais estados totalitários, centralização de poder e tal. Mas eu acho que isso é só um desespero do Leviatã e a tendência é que no médio a longo prazo a gente veja a sociedade livre florescer e o caminho para isso é as pessoas comprarem Bitcoin e matarem o estado de fome. É isso. Show. Show. Acho que não daria pra terminar melhor aqui. Valeu, Indy de cara. Muito obrigado. É, Só posso desejar uma boa sorte aí, bom trabalho no seu projeto. E espero que conforme vocês forem evoluindo aí, você possa voltar também, quem sabe traz seu sócio no podcast para Claro. continuar falando sobre o trabalho de vocês aí. Valeu, cara. Obrigado e parabéns aí pelo podcast. Acho que as pessoas precisam cada vez mais de conteúdo de qualidade como o seu aqui no Brasil. Valeu, cara. Quer deixar aí as mídias sociais para contato? Acho que só o Twitter mesmo que eu tô lá. Segue da empresa, a gente acabou de criar ontem o nosso Twitter, @plebs com Z, PLEBZ, LN, de Lightning Network. Então, @plebsln. Boa. E o meu é Didi Mossats, Mossats. Eu fiz um trocadilho ali de Mocó com Didi Mossats, mas como agora começando no projeto de empresa e tal, vou ter que aparecer em público, não faz muito sentido esse OPSEC aí, talvez eu troque para o meu nome de verdade. Boa. Beleza.
Tamo junto, então. Valeu, gente. Valeu, Sigam um lá, abraço. @plebsln no Twitter, já tô seguindo. Valeu, valeu, Obrigado, Didi. cara. Até. Abraço. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.